Ninguém fez a tarefa. E agora? É sujeito simples, oração sem sujeito, indeterminado? Como que classifica essa oração? Eu sou a professora Vanessa, sou professora particular de língua portuguesa e vou te ajudar a identificar as características principais de cada uma das classificações do sujeito. Para começar, sujeito simples. Se tem um núcleo, que pode ser um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada, qualquer uma dessas três possibilidades, forma o sujeito simples. Então, tem que ter apenas um núcleo. Então, nessa oração que eu falei no começo do vídeo, ninguém fez a lição, o ninguém é o pronome indefinido que conjuga o verbo da oração. Então, aqui nós temos um sujeito simples. Então, não importa a quantidade, se é 0, se é 30, sei lá, 30 alunos fizeram a lição. Aqui a gente ainda tem um sujeito simples, porque a gente só tem o núcleo, que é alunos. Sujeito simples, ok, vamos para o próximo. Sujeito composto, é quando você tem dois ou mais núcleos na oração. Então, se eu falar Ambrósio e Pedroca fizeram a tarefa. Esses dois aqui, o Ambrósio e o Pedroca, são sujeito composto. Importante lembrar, não é obrigatório começar a frase com o sujeito. É bem normal, assim, em textos formais ou informais, em músicas, a gente colocar o sujeito no fim da oração. Então, não decorem que o sujeito sempre vai estar no início da oração. E, às vezes, a gente começa a oração com quando acontece, onde acontece, são outras classificações que vocês vão aprender em breve, que é o adjunto adverbial. Mas, enfim, voltando, tem o sujeito simples, um núcleo, sujeito composto, dois ou mais núcleos. O próximo sujeito determinado é o sujeito oculto. Algumas escolas chamam de oculto, porque ele está escondidinho, ou desinencial. Eu prefiro o nome desinencial, porque a desinência do verbo me diz quem que está conjugando aquela oração. Então, no exemplo, por exemplo, fiz a tarefa ontem. Então, aqui, quem fez é o eu. Eu identifico por conta da desinência do verbo, de como está conjugado o verbo. Então, aqui é um sujeito desinencial. Outro exemplo, faça a tarefa agora. Faça. Eu estou indicando que é você que deve fazer, então é um sujeito desinencial. Geralmente a gente tem sujeito desinencial ou oculto, desinencial ou oculto, quando você tem nós, eu, você, e está identificado pela desinência do verbo, ou outros tipos de, pode ser o eles também, o elas, o ela, quando está identificado no contexto. Então, você não tem apenas uma oração, você tem mais orações, um texto, e aí você identifica pelo contexto quem são eles, ou quem é o nós, quem que está ali conjugando aquela ação naquele verbo. E depois os sujeitos determinados, então a gente tem o simples, um único núcleo, composto dois ou mais núcleos, e o desinencial oculto, que você identifica pelo contexto. Nós também temos o sujeito indeterminado. É aquele sujeito da fofoquinha. Eu sei que alguém fez ação, mas eu não posso identificar. Eu não sei ou eu não posso dizer. Então, se eu falar assim, nossa, falaram de você na reunião. Então, nesse caso aqui, nós temos um sujeito indeterminado, porque eu não sei quem são eles que falaram na reunião. Então, o sujeito indeterminado tem duas formas, inclusive. Tem essa, que é a terceira pessoa do plural, e tem a terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação do sujeito, que é o C. E esse Czinho, ele confunde bastante com outras classificações. Nós vamos pensar só no sujeito por enquanto. Então, se eu disser, vive-se bem nessa cidade, ou nessa cidade vive-se bem, eu sei que alguém vive, mas não está identificado na frase, dessa oração, quem vive. Então, esse é um sujeito indeterminado, terceira pessoa do singular, mais o C, que é o índice de indeterminação do sujeito. O próximo e último é a oração sem sujeito. A oração sem sujeito tem várias possibilidades, mas sempre serão verbos impessoais que a gente não pode atribuir ação a nada nem a ninguém. Então, fenômenos da natureza, verbo haver no sentido de existir, ser, estar e fazer, indicando tempo ou temperatura. Exemplos. Está chovendo muito, ou chove lá fora, que o verbo chover é uma oração sem sujeito. Cuidado para não confundir o verbo com o substantivo, porque nessa frase aqui, chove lá fora, é oração sem sujeito. Agora, se eu disser a chuva cai lá fora, agora a chuva, substantivo, vira o sujeito simples. Então, presta atenção nisso, se trata ali de um sujeito substantivo ou é o verbo impessoal fenômeno da natureza para ser uma oração sem sujeito. Então, além do fenômeno da natureza, verbo haver, então, houve um acidente, há muitos exercícios no livro, tá aqui o verbo haver, sentido de existir, nós temos oração sem sujeito.
o verbo fazer. Então, fazamos alguma coisa. Então, aqui a gente tem o verbo fazer indicando tempo passado, oração sem sujeito. São 13 horas. Então, aqui são 13 horas. Tô indicando, o verbo ser está indicando horas, a gente tem oração sem sujeito. E se eu falar está calor, então aqui o está indicando temperatura, o clima, né? Então, nós temos uma oração sem sujeito. Essas são as 5 únicas classificações. Simples, composto, desinencial oculto, indeterminado, oração sem sujeito, que algumas escolas chamam de sujeito inexistente. Quem é meu aluno vai receber exercício, e eu resumo aqui o texto da aula para poder estudar. Quem não for meu aluno, entre em contato para saber mais informações. Combinado? Até a próxima!